Alô, lotequeiros de plantão! Loteca concurso 1180, programação oficial. Concurso ocorrerá neste meio de semana, é a loteca em dobro. Já vem acumulada por ser final zero. Como a maioria aqui já sabe, final zero e final 5 sempre vem acumulada. E teremos jogos aqui, a maioria pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São 9 jogos, 4 pela Série B e 1 pelo Campeonato Maranhense. Aqui temos também o placar oficial do concurso 1179, que tivemos 2 zebras e 4 surpresas. Grandes chances de acumular mais ainda o concurso 1180, caso aqui ninguém acerte os 14. Grandes chances mesmo de termos apenas aqui ganhadores na faixa dos 13 acertos. Dificilmente aqui alguém acertará os 14 jogos, né? A previsão de que acumule mais ainda, pois essas 2 zebras aqui, Bahia empatar em casa com Mirassol e principalmente Atlético Mineiro e Vitória empataram também. Então, grandes chances esse concurso 1180 vem acumulada aproximadamente em R$ 1 milhão. Se confirmar o 1179 acumular, né? Essa programação aqui vem difícil, como sempre, né? São jogos dificílimos. Essa programação aqui da Loteca 1180 vem muito difícil para este meio de semana, como sempre, né? Esses jogos da Série B são muito difíceis, esse pelo Campeonato Maranhense, e os jogos da Série A, que ainda bem início, também muito difíceis para esse concurso. Em seguida, viremos com os nossos palpites para esse concurso 1180. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1180. E o jogo 1 é entre Botafogo do Rio de Janeiro e São Paulo. Os últimos 5 confrontos entre essas equipes, muito equilibrados os jogos. Foram 4 empates e 1 vitória pelo Campeonato Brasileiro do ano passado do Botafogo por 2-1. Vejam só o equilíbrio, 4 empates e 1 vitória apenas do Botafogo. O Botafogo, que jogando em casa vem de 3 vitórias seguidas, um amistoso contra o Novo Horizontino, e venceu pelo Campeonato Brasileiro Juventude por 2-0 e o Carabobo pela Libertadores por 2-0. Enquanto o São Paulo, nos últimos 5 jogos fora de casa, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O São Paulo, que não vem de bons resultados, nos últimos 5 jogos contando em casa e fora, foram 4 empates e apenas 1 vitória contra o Talleres de Córdoba, na Argentina, pela Libertadores. E o Botafogo, nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, essas 2 em casa, 2 derrotas fora de casa e 1 empate fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro. Jogo dificílimo pelo equilíbrio que a gente já vê. Eu vou usar meu primeiro duplo, lembrando que eu vou usar 5 duplos nesse joguinho, que custa R$ 48. E vou de Botafogo e empate, coluna 1 e coluna do meio. O jogo 2, entre Cuiabá e Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético Paranaense começou muito bem, já tem 2 vitórias, venceu fora de casa o Paysandu por 2-1 e venceu em casa o Criciúma por 2-1. Já o Cuiabá estreou em casa empatando em 2-2 e venceu Volta Redonda fora de casa por 1-0. Então tem 4 pontos, também vem bem. Jogando em casa vai dar trabalho ao Atlético Paranaense aqui. Eu vou usar outro duplo aqui e vou fechado no Atlético Paranaense. Vou de empate e coluna 2. Acredito que o Furacão não perde esse jogo. Mas é jogo para triplo aqui. Quem puder usar um triplo, use aqui nesse jogo aqui. Lembrando que eu vou fixar esse concurso, o rateio oficial, nos comentários depois para dizer quanto mesmo ela vem acumular dessa loteca, né? Porque a previsão, se o concurso 1179 acumular, que venha R$ 1 milhão, aproximadamente, né? Já que o concurso é final zero e já vem acumulado. E o jogo 3 é entre Ceará e Vasco. O Ceará aqui vem muito bem, né? Perdeu para o Juventude o último jogo por 2-1, mas vendeu caro a derrota, né? Perdeu de virada, começou vencendo, mas nos últimos 5 jogos o Ceará vem bem, principalmente em casa, não perde,
vem de 3 vitórias e 2 empates. Em casa, o Ceará muito forte, foi campeão cearense esse ano, enfrentando o Vasco, que melhorou, mas fora de casa não vence os últimos 3 jogos, né? Foram 2 derrotas e um empate. O Vasco precisa dar a resposta à sua torcida jogando fora de casa, né? A última vitória do Vasco fora de casa foi contra o Nova Iguaçu por 3-0 pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Foi pela Copa do Brasil, dia 6 de março. Então, aqui o Ceará, por jogar em casa, leva um ligeiro favoritismo, mas é um jogo dificílimo para o Ceará. O Vasco tem muita torcida, né, no Nordeste. E vai dar trabalho. É uma boa equipe, vem melhorando. Então, eu vou usar outro duplo aqui. Vou de Ceará e empate. Jogos muito difíceis, né? Vocês comentem aí, pessoal, quantos jogos vocês acertaram no concurso 1179, que com certeza vem acumulado. Esse concurso 1180, mais ainda por ser final 0. E o jogo 4 entre Sport Recife e Bragantino. Sport jogando em casa, não vence há 3 jogos. Vem de 3 derrotas seguidas. Uma pela Copa do Nordeste com time misto, outra pela final do Pernambucano contra o Retrô e perdeu por 2-1 para o Palmeiras jogando em casa. Aquele jogo polêmico, um pênalti no final para o Palmeiras, e o Sport não vence há 3 jogos em casa. Precisa dar resposta agora à torcida e eu vou acreditar na força do Leão aqui. Os últimos confrontos entre Bragantino e Sport, o Bragantino venceu 2, foram 2 empates e o Sport venceu 1 por 2-1. Eu vou de Sport, coluna 1. Eu sei que o Bragantino é um time duro, costuma derrubar lotequeiros aqui, mas eu vou de coluna 1 no jogo 4. Vou de Sport. E o jogo 5, Sampaio Corrêa do Maranhão e Tum Tum do Maranhão. É pelo Campeonato Maranhense aqui. O Sampaio Corrêa enfrentou esse Tum Tum 4 vezes. Venceu os últimos 3 jogos, empatou apenas 1. Em 2022 é favorito para esse jogo. Eu vou de coluna 1 no jogo 5. O Sampaio Corrêa vem de 2 vitórias seguidas em casa. Coluna 1 no jogo 5, Sampaio Corrêa. Jogo 6, Mirassol e Grêmio. O Mirassol que deu muito trabalho ao Bahia. O Bahia não conseguiu vencer o Mirassol. Empatou em casa. O Mirassol jogando em casa vai dar muito trabalho aqui ao Grêmio. Essas equipes se enfrentaram apenas uma vez, foi pela Copa do Brasil de 2022, e o Mirassol levou a melhor, ganhou por 3-2, jogo único, e eliminou o Grêmio daquela Copa do Brasil de 2022. Aqui é jogo para triplo, mas aqui eu vou de empate seco. Vou de empate seco nesse jogo 6. Acredito que o Mirassol não vence o Grêmio e o Grêmio também não vence. Então o empate aqui é jogo para triplo, mas eu vou usar o triplo de quem tem pouco recurso, né? É um empate seco no jogo 6, coluna do meio. Jogo 7, Internacional e Palmeiras. O Inter que vem muito bem na temporada, invicto. A equipe nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e venceu bem. Inclusive pela Libertadores venceu por 3-0 o Atlético Nacional da Colômbia. O Palmeiras fora de casa também não perde há um bom tempo. Vem de 4 vitórias e um empate também. É jogo difícil, um jogo para triplo aqui. Eu vou aqui na força do Inter. Vou acreditar na força do Inter, mas por precaução vou usar um duplo. E vou de Inter empate. Quem puder usar um triplo aqui, que é um jogo que tudo pode acontecer, usem. Mas por estar invicto na temporada do Inter, pela força de jogar em casa, eu vejo o Inter como favorito a vencer o jogo. Mas vou de empate e coluna 1. Usei meu quarto duplo aqui. Está muito difícil essa grade de jogos. Por isso já usei 4 duplos. E o jogo 8, entre Corinthians e Fluminense. Outro jogo muito difícil. Fluminense em casa tem tido bons resultados. Já fora, pelo Brasileirão, não, né? Perdeu de 2-0 na estreia para o Fortaleza. Já pela Sul-Americana venceu o Once Caldas por 1-0. O Corinthians jogando em casa forte, né? Perdeu para o Huracan na estreia da Sul-Americana por 2-1, mas jogando em casa é time difícil de ser batido, é forte. Eu vou acreditar aqui na força do Corinthians. O histórico mostra que o Corinthians em casa leva favoritismo. O último jogo foi 3-0 para o Corinthians no Fluminense no ano passado, e também em 2023 venceu por 2-0. Então, para mim o Corinthians favorito. Eu vou
Vou de Coluna 1 no jogo 8, acreditando na força do Corinthians aqui. Mas é um jogo difícil, viu? Muito difícil para o Corinthians. O Fluminense melhorou bastante com a chegada de Renato Gaúcho. O jogo 9, Paysandu e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os últimos confrontos entre essas equipes, o Paysandu levou a melhor nos últimos 3, venceu. E venceu 3 e a Chapecoense venceu apenas uma partida em 2013. Em 2024, o ano passado, o Paysandu venceu tanto em casa como fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Não vem muito bem nos últimos jogos em casa aí na temporada. Empatou em casa a final da Copa Verde com Goiás 0-0 e perdeu para o Atlético Paranaense na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas jogos difíceis, né? Aqui o Paysandu para mim é favorito. Eu vou acreditar na força do Paysandu jogando em casa e vou de Coluna 1 no jogo 9. Jogo 10. Avaí e Operário. Jogo também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário que começou bem, né? Venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-1. Mas depois perdeu em casa para o Goiás por 2-1. Tem 3 pontos, né? Conseguiu uma vitória fora, mas depois perdeu em casa para o Goiás por 2-1. Tem 3 pontos. Já o Avaí começou a Série B com 2 empates. Empatou em casa 1-1 com o Novo Horizontino e depois com o Cuiabá fora de casa em 2-2. Jogo difícil, jogo com cara de empate aqui. Jogo com cara de empate. E é no empate seco que eu vou nesse jogo 10. O Avaí nos últimos 5 jogos em casa, os últimos 3 jogos empatou em 1-1. E o Operário jogando fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 2 fora de casa e empatou 3. Então vou de empate seco nesse jogo 10, jogo com cara de empate. O confronto mostra muita disputa entre essas equipes aqui, o acerramento muito grande, jogo para triplo. Quem puder usar um triplo aqui, eu recomendo. Jogo 11, Coritiba e Novo Horizontino. Jogo também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba começou muito bem a Série B, vencendo 2 jogos. Venceu em casa 1-0 Vila Nova e depois fora de casa Chapecoense por 2-1. O Novo Horizontino tem 4 pontos, empatou o primeiro jogo fora de casa com o Avaí 1-1 e venceu o Volta Redonda por 1-0, tem 4 pontos. Também começou muito bem, jogo difícil aqui. Eu vou tentar buscar aqui uma surpresa, que pode ser a vitória do Novo Horizontino, e vou de Coluna 1 e Coluna 2 nesse jogo 11. Usei meu quinto duplo aí, aberto, Coluna 1 e Coluna 2, duplo aberto nesse jogo 11. Jogo 12, entre Santos e Atlético Mineiro. Jogo difícil, o Santos não vem bem aí, principalmente nos últimos jogos, né? O Santos nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 1 e venceu apenas um amistoso contra o Coritiba da Série B, né? Um time da Série B, o Coritiba. O Santos venceu esse amistoso por 4-1. Neymar voltou a jogar, mas ontem não foi o suficiente. O Santos perdeu ontem para o Fluminense por 1-0 e precisa dar resposta à sua torcida. Só que o Atlético Mineiro também vem pressionado e vai dificultar muito esse jogo aqui para o Santos, viu? O Atlético Mineiro que contra o Santos nos últimos 5 jogos não perdeu. São 3 vitórias do Atlético Mineiro e 2 empates. Então um jogo difícil para o Santos aqui. É jogo também com cara de empate. E é nele que eu vou, empate seco nesse jogo 12, né? Pode acontecer tudo aqui nesse jogo, mas eu, como já usei meus 5 duplos e o jogo é com cara de empate aqui muito acirrado entre essas equipes, e eu vou no empate seco, coluna do meio no jogo 12. Muito equilíbrio nesses jogos aqui, desse concurso 1180, né? Muitos jogos precisam de triplos aqui. Jogo 13, Vitória da Bahia e Fortaleza. Também jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Os últimos 5 jogos do Fortaleza jogando fora de casa foram 2 empates, 3 empates e 2 derrotas. Já o Vitória jogando em casa nos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Pela Copa do Nordeste venceu o Sport por 1-0. E foram 2 empates e 2 derrotas. Mas a equipe jogou muito bem ontem contra o Atlético Mineiro, Vitória da Bahia. Quase vence. Quase vence o Atlético Mineiro, né? Tomou um empate no final, fora de casa, né? O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, contando em casa e fora, não venceu apenas o Fluminense na estreia do Brasileirão. Venceu o Fluminense por 2-0 e depois
2 derrotas e 2 empates. Então a equipe não vem muito bem. O Vitória também não vence há 5 jogos. E é jogo com cara de empate também, jogo para triplo. Mas aqui eu vou acreditar na vitória do Vitória, jogando em casa. A equipe jogou muito bem contra o Atlético Mineiro fora e deu resposta aqui. Eu acredito que vai jogar e vencer esse jogo aqui. Eu vou arriscar na coluna 1, no jogo 13 aqui, vitória da Bahia. Não será fácil, é jogo para triplo também aqui, mas eu vou de vitória. Coluna 1 no jogo 13. Fortaleza é muito forte, não será fácil aqui o Vitória vencer esse jogo aqui. Jogo 14, Flamengo e Juventude. Aqui já vejo o favoritismo do Flamengo. Flamengo que jogou muito bem contra o Grêmio, fora de casa e venceu por 2-0. Deu resposta também, após a derrota na Libertadores em casa, né? Perdeu por 2-1 para o Central Córdoba, da Argentina, time fraco lá da Argentina. E jogou bem ontem, venceu o Grêmio. Aqui também contra o Juventude, o Flamengo em casa, no Maracanã, com apoio de sua torcida. Favorito também, eu vou de coluna 1 no jogo 14. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho da notificação aí para todos os vídeos vocês receberem. Compartilhem o vídeo. Comentem, pessoal, quantos jogos vocês acertaram aí no último concurso. Deem seus palpites aqui nos comentários. Interajam aqui com o canal. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.